Olá, estamos começando mais um episódio aqui do Porta Estreita, onde juntos vamos ler a lição da Escola Sabatina, comentar, e a lição ela tem nos ajudado cada vez mais a aprender a respeito de testemunhar de Jesus, né? A lição dessa semana tem sido uma lição extraordinária. E terça-feira a lição ela teve como título Como Falar de Jesus. E a lição ela começa fazendo aqui uma pergunta, né? Dizendo o seguinte: com quem você tem falado sobre Jesus? O entregador, a atendente da loja, alguém que você encontra diariamente nas caminhadas? Veja, Deus ele nos chama para cooperar com Ele na obra de falar do amor de Deus, falar a respeito do reino de Deus, né? E também é dever do cristão estar sempre preparado para apresentar as razões da fé e da esperança que há em nós. Às vezes algumas pessoas pensam assim, mas eu não prego o evangelho porque eu não sei falar, eu não sei onde estão os textos bíblicos. Como cristãos, nós precisamos estar prontos e preparados para apresentar as verdades da palavra de Deus. E a lição, então, ela traz uma pergunta dizendo assim, olha, o que a palavra de Deus nos ensina nesses versículos, né? O texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 15. Vamos ler, então, o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 15. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Podemos então ver aqui nesses versos, né, que como cristãos nós devemos viver num mundo de uma forma onde a unidade, a compaixão, a humildade faça parte da nossa vida, né? Nós nunca podemos retribuir o mal com o mal, mas precisamos abençoar as pessoas, buscar paz, controlar a língua, né? E estar preparado para defender a nossa fé. É isso que a Bíblia ela nos orienta. E algo muito interessante na lição de terça-feira é que a lição ela traz para nós aqui algumas sugestões simples, né, para ser intencional ao falar de Jesus com outros. O que seria ser intencional? Quando nós vamos testemunhar, né, de Deus para as pessoas, como nós já aprendemos, nós não podemos forçar, não podemos impor para as pessoas, né? Mas nós precisamos ser intencionais. O que quer dizer ser intencional? Tem a ver em você ter um objetivo claro, né? Você quer apresentar a sua fé, você quer apresentar as palavras de Deus para a pessoa. E a lição, então, ela traz aqui alguns pontos interessantes de sugestão, né? O primeiro ponto diz assim, olha, conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Sua cordialidade, bondade e interesse genuíno, ser amável, ajudam a aproximá-la de Deus. Muitos chamam isso de evangelismo da amizade. Então, eu costumo dizer que antigamente a gente dizia para as pessoas assim, olha, vamos estudar a Bíblia, né? Nós temos aqui as profecias de Daniel, Apocalipse, e as pessoas vinham, aprendiam da palavra de Deus e eram batizadas. Hoje, a gente fala, a gente explica, e às vezes muitas pessoas insistem, né, em permanecer no erro. Mas há um ponto interessante que nós precisamos construir uma amizade, né? E essa amizade ela precisa ser construída com o tempo, através da sua vida, através do seu exemplo, através da sua cordialidade, da bondade que o cristão ele tem que ter, né? Isso vai ajudar a pessoa a se aproximar de Deus, né? Porque ela vai ver que existe algo diferente em você. Então ela vai sentir interesse em querer conhecer esse mesmo Deus que você conhece. A segunda sugestão, ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa. Peça oportunidades de interagir.
Essa sugestão aqui é extraordinária, né? E nós precisamos, de certa forma, compreender que nós estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal. Então, nós precisamos orar para que o Espírito Santo ele atue no coração das pessoas que nós estamos em contato, para termos ali oportunidades para a gente poder falar, oportunidades para a gente poder testemunhar da nossa fé, para que a pessoa tenha interesse, né? Então, a oração é algo importantíssimo. A terceira sugestão: busque formas naturais de falar das suas experiências de fé ou ofereça uma oração por ela. Peça a Deus confiança, mas também gentileza na abordagem. Então aqui nós precisamos, de certa forma, falar com naturalidade, né? As experiências da nossa fé, o que tem acontecido na nossa vida, e também devemos orar a Deus, pedir para que Deus nos ajude nessa forma de falar, nessa forma de abordar as pessoas, né? Quarta sugestão: procure conectar seu novo amigo a outras pessoas da igreja, para que experimente o acolhimento da comunidade. Um encontro social ou um pequeno grupo é um excelente próximo passo. Então, eu costumo dizer que as pessoas elas gostam de ir onde elas são bem recebidas, onde elas se sintam bem. Então, num primeiro momento, as pessoas talvez não estão interessadas na nossa mensagem, mas elas estão interessadas em nós, estão interessadas por que aquele cristão é daquela forma, daquele jeito, né? Eu quero ser igual a ele, igual a ela. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vamos refletir o amor de Cristo para as pessoas. Então, se a gente conecta as pessoas da igreja, né, aos nossos novos amigos, levamos essas pessoas para um pequeno grupo, para um encontro social, essas pessoas vão criar conexões e isso vai facilitar a pregação do Evangelho. A quinta sugestão: ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos do seu amigo e mostre, quando houver oportunidade, como a Bíblia oferece conforto, conselho e direção. Talvez você comece compartilhando uma promessa bíblica ou respondendo a uma única pergunta. Isso pode abrir portas para diálogos mais profundos. Ore por essas oportunidades também. Então aqui a gente entende a necessidade, a importância da oração, né? Orar, interceder e pedir por oportunidades, né? Para que a gente possa apresentar a Bíblia, a palavra de Deus para as pessoas. E a sexta sugestão: chegará o momento de perguntar se ele deseja dar o próximo passo, né? O estudo bíblico e, no tempo certo, o batismo. Não apresse esse processo, mas também não demore demais. Ore pedindo orientação. Então, perceba que há todo um caminho, né, a ser preparado para chegarmos ali no estudo bíblico, no tempo certo, o batismo. Então, aqui nós precisamos compreender que o estudo bíblico ele é indispensável. E o que acontece? Muitas pessoas param antes do estudo bíblico. Elas acham que a pessoa vai pedir pelo estudo e vai se interessar sozinha, né, para estudar a Bíblia. Bom, isso pode acontecer em alguns casos, mas geralmente não é assim. Nós precisamos ser intencionais. Nós queremos estudar a Bíblia com as pessoas, queremos conduzi-las ao batismo. Então, nós precisamos saber o tempo certo, a hora certa de oferecer o estudo bíblico. E no estudo bíblico, lembre-se bem de uma coisa: pequenas decisões vão gerar grandes decisões na vida daquele que estuda a palavra de Deus. Então, faça apelos, por mais simples que sejam os apelos. Faça o apelo no final do estudo bíblico, porque cada lição que nós estudamos e aprendemos, nós precisamos tomar uma decisão se nós aceitamos pôr em prática ou não em nossa vida. E a sétima sugestão: suas ações devem revelar a quem você pertence. A maneira como tratamos as pessoas fala muito. À medida que nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo, a santificação, viveremos de modo a atrair pessoas até Ele. Então, como nós temos falado aqui, as pessoas estão interessadas em quem você é, né? O que Deus fez na tua vida, né? O porquê que você é dessa forma, o porquê que você é desse jeito, porquê que você é uma pessoa bondosa, uma pessoa diferente, vamos dizer assim, das pessoas do mundo atual. Nós temos então aqui 7 sugestões importantíssimas. E o mais importante é compreender que, como cristãos, nós precisamos testemunhar desse Deus maravilhoso. Precisamos falar da fé que temos, precisamos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe muito você, um grande abraço e amanhã estaremos aqui novamente comentando a lição da Escola Sabatina.
Eu sou o pastor Alberto Júnior e você pode me encontrar nas redes sociais através do @albejunior. Um forte abraço para você e até amanhã.